nosso Pode ou Não Pode de hoje tem uma novidade para você. Que novidade? Além das redes sociais que a Carol anunciou, que você pode mandar perguntas pelo Instagram, pelo Facebook, você também pode nos ligar, exatamente, para provar que a gente está ao vivo aqui. Então você liga no telefone que eu vou te passar, e aí você vai falar pessoalmente ao vivo conosco e vai fazer a sua pergunta. Não liga para perguntar se a gente está bem, não liga para perguntar o que a gente fez ontem, para a gente vai amanhã, liga somente para fazer uma pergunta pertinente ao assunto. Qual o assunto? Medo de amar, tá certo? O medo, o pavor da pessoa amar, e quando isso acontece, por quê? Aí você pode ligar e fazer a pergunta. Que número que eu ligo? No 3337-5886. Olha o rascunho aqui, ó. Vou até mostrar pro povo. Olha como eu escrevi o telefone aqui na minha ficha. Ó. Aí, ó. Foi a dedo. DDD 11, para lembrar que a gente está em São Paulo. 0 prestador 11 3337-5886. Ligue a hora que quiser para fazer perguntas sobre o tema. Olha o do Márcio também, ó. A ficha do Márcio também. Isso é um fenômeno, pessoal. Aí, ó. Isso que é... Viu, gente? Aí, ó. É modernidade. High-tech. Isso. 0 operador 11 3337-5886. Nosso Pode Não Pode hoje. A doutora Firuska Gendov. Pode entrar, por gentileza. Tudo bom, doutora? Tudo bom, tudo bom. Pode sentar, por gentileza. Primeiramente, aliás, uma boa tarde. Boa tarde. E o microfone dela está desligado, que maravilha. Só troca aqui, isso, que vai sair um do forno aí. Boa tarde, doutora. Boa tarde, que bom estar aqui com você. Bom também recebê-la nesse dia. O negócio é o seguinte, vamos falar sobre hoje medo de amar. A senhora poderia dar só uma pincelada nesse tema? Quando que alguém teria medo de fazer uma coisa tão boa que é o amor? É interessante, né? Quando as pessoas começam a perceber que o coração bate mais forte quando alguém passa perto, a pessoa começa a idealizar um relacionamento afetivo, e aí bate aquele medo. E agora? Eu tenho medo de amar, medo de me declarar. E é até interessante que vários históricos, até de pessoas que desmaiaram, só de imaginar de se declarar para quem gosta. A força do amor. Sério, Somente jovens. É mesmo? Desmaiar por pensar em ter que se declarar. Só de imaginar, tem gente que sua frio, desmaia, suor nas mãos, taquicardia. Sua frio deixa eu defender quem sua frio, porque... Eu já fui assim já. É clássico, né? Já. Você vai se declarar, aquele suor descendo aqui, aquela linha nas costas. É normal, né? Isso acontece mais... geralmente com as moças, as mulheres, porque não é só jovem também não, porque a pessoa chegou numa idade, já viúvo, ainda não conseguiu encontrar alguém, e aí vai chegar e sofre isso. É mais mulher ou homem que sofre? Olha, na verdade são sintomas diferentes para homens e situações diferentes para mulheres, né? O homem, ele tem muito medo de receber um não, de receber uma negativa, então por conta disso, eles passam mais tempo com um receio, tentando se aproximar, tentando de alguma forma se tornar amigo. Então é um pouco diferente. Já as mulheres são às vezes mais tímidas. Muitas vezes se frustraram com processos de repente aí que imaginaram, situações que pensaram, olha, aquela pessoa poderia ser bacana e se frustraram. Então o medo de se frustrar de novo é tão forte que elas têm muitas vezes bloqueios mesmo. Poderia dizer, seria errado eu dizer, que o homem pensa mais no futuro, ou seja, de não aceitar, e a mulher pensa mais no que já passou e poder viver a mesma coisa? Seria isso? É que as mulheres, elas guardam mais as coisas, né? As frustrações emocionais, as marcas, os traumas são muito fortes, porque nós, em grande maioria, somos mais emotivas, somos mais sensíveis à emoção. Não estou dizendo que os homens não são sensíveis, mas é que a mulher é mais expressiva quando você pensa em sentimento. Então os traumas são muito fortes, a quantidade de traumas que as pessoas carregam, Gabriel, é gigante. Pessoas que dizem, olha, eu amei, eu pensei, eu imaginei, e quando eu descobri a pessoa não era nada daquilo. E se eu estiver gostando dessa pessoa e for a mesma coisa? E se esse príncipe virar um sapo, que é o que eu escuto muito no dia a dia clínico, né? A quantidade de pessoas que criou um relacionamento perfeito e quando descobriu que a pessoa é imperfeita, porque todos nós somos imperfeitos, não tem imperfeição quando se trata de ser humano. Então tudo isso vai acumulando uma série de sensações, de traumas, de medos, e a pessoa passa a ter muito receio daquilo que é diferente, que é novo. Então, infelizmente, isso tem acontecido muito.
Muito bem, isso aí também. Bem sério. E em questão, assim, além do gênero, né? Tem algo relacionado também à personalidade da pessoa, ao passado da pessoa, com esse medo, né, de conhecer alguém, de começar uma nova fase da vida? A gente sabe que envolve muitas coisas. Para a gente conseguir ser feliz no amor, a gente precisa reunir a nossa preparação emocional, a nossa maturidade, o momento certo, a pessoa com o perfil adequado àquilo que cabe para mim. Então, tudo isso, mais o fato de não existir traumas. Ou eu saber administrar esses traumas. Eu preciso saber administrar. A vida ela é cheia de processos, de problemas, de dificuldades. Então, o grande segredo da vida é a gente aprender a lidar com as decepções das pessoas, com as situações que nos cabem no dia a dia. E é muito difícil para uma pessoa, às vezes, romper isso quando ela é chocada pela primeira ou segunda vez. E pior, às vezes, o segundo relacionamento, ele é uma repetição do primeiro, porque inconscientemente eu vou buscar alguém igual, querendo alguém diferente. E aí eu reforço na minha mente, não, tá vendo? Eu não nasci para ser feliz, eu não vou ser feliz com ninguém, essa pessoa vai me trazer muita tristeza e infelicidade. Então eu reforço isso dentro de mim. E com o tempo, a tendência dessa pessoa ter muito medo de amar. Eu vejo pessoas, Gabriel, que se trancam quando percebem que estão gostando de alguém. Eu não quero, eu não posso, eu não devo. Tem situações onde o exemplo familiar é muito negativo, então a pessoa tem muito medo de repetir esse exemplo familiar. Hoje nós encontramos aí na sociedade uma desestrutura, famílias disfuncionais muito grandes e que isso tem trazido uma sequela de relacionamento também. Então as pessoas começam a criar soluções inadequadas ou de isolamento, se fecham ou não querem um relacionamento sério com ninguém. Não foram poucos os casos que eu atendi de pessoas que estavam gostando, o perfil da outra pessoa era bom, a pessoa estava pronta para um relacionamento, mas por medo ela não queria um relacionamento. Ainda não se curou totalmente, né? Ela não estava pronta, o outro estava. Então, para quem está em casa, eu fico pensando, né? Se você de repente está sozinho reclamando, porque é muito comum a gente ver isso. Eu estou reclamando, eu estou me sentindo carente, estou me sentindo muito isolado, mas o que você tem feito para investir na sua vida afetiva? O que você tem feito para desenvolver mesmo essa capacidade de superar os problemas da vida e tentar buscar uma pessoa dentro do perfil que você precisa? Então, tudo isso tem que ser muito refletido. Muito bem, é isso aí. Interessante, né? Deixa eu só reforçar para quem está em casa, para você que quer fazer uma pergunta para a doutora Verusca, porque esse assunto, a gente sempre vai falar assunto de coração, vida sentimental, a gente sempre começa brincando bastante, porque traz uma descontração, alguma coisa, mas como a gente está falando, é uma coisa séria, a pessoa não vai conseguir se realizar sentimentalmente, emocionalmente, por conta desses traumas, desses medos. Então, você que às vezes está passando uma situação como essa, acho que a gente está brincando com o problema, nada disso. A gente descontrai um pouquinho para quebrar o clima, mas pode ligar, pode fazer sua pergunta. Às vezes, se você não quiser se identificar, não precisa, não quero falar meu nome, só ligar, 0 operadora 11 3337 5886, né, Marcelo? É muito importante que quem está em casa acompanhando participe mesmo. Porque ela está passando diretamente por esse problema. E fazendo a pergunta para a doutora ser a resposta necessária. Porque às vezes a pessoa não confia em um parente, não confia em um amigo, e ela quer ouvir um especialista mesmo responder a própria pergunta dela. Então é a sua oportunidade, aproveita agora. E doutora, e até abordando um pouco esse assunto, relação a pessoas que têm amigos e familiares, como essas pessoas próximas podem ajudar uma pessoa que está passando por esse problema? Olha, a gente sempre tem que estar um pouco mais conectado com o ser humano. Nós estamos muito conectados com a rede, com as redes sociais, com celulares, com, enfim, todos os equipamentos possíveis. E eu percebo que a presença mesmo entre uma pessoa da família com outra, o convívio de amigos, tem se tornado distante. Eu confesso que eu fico bastante triste quando eu vejo uma rodinha de amigos, mas na verdade nenhum está olhando no olho do outro. Estão ali todos juntos, mas cada um com o seu WhatsApp. Eu não sou contra as redes sociais, nem o WhatsApp, não é isso, mas a presença está fazendo falta. Isso também tem prejudicado os relacionamentos. Então, quando você me diz como eu posso ajudar alguém que está próximo, se eu sou da família, se eu sou um amigo, se eu sou um líder, nós temos hoje uma quantidade de jovens que são liderados sempre.
por alguma pessoa mais madura. Como é que eu ajudo? Eu preciso estar conectado, eu preciso prestar atenção nessa pessoa. Eu preciso perceber se houve uma mudança de comportamento. Eu preciso perceber se essa pessoa se isola. Eu preciso perceber se a realidade dela é muito diferente do que ela publica nas redes sociais. Às vezes, as pessoas externalizam o que estão sentindo de uma forma totalmente diferente daquilo que ela é na presença. E elas colocam aquilo que elas desejam na vida social ali, voltada às redes sociais. Então, quando a gente percebe os sinais de comportamento, fica muito mais fácil da gente saber o que pode ali estar acontecendo. Alguma coisa tem. E aí vale sentar, abraçar e dizer, olha, eu estou aqui. Eu já entendi que alguma coisa está acontecendo com você. Na hora que você se sentir à vontade, me procura. Às vezes era só o que a pessoa precisava ouvir. Mas a gente tem muito esse costume de ter receio de invadir a privacidade do outro, de invadir a forma do outro viver. Então a gente precisa começar a prestar atenção nesses detalhes para tentar interferir de alguma forma. Agora, para quem está em casa, às vezes é uma pessoa adulta, mulher ou homem, que está em casa nesse momento assistindo o programa e pensar, mas não sabe o que está acontecendo comigo. Você não sabe o que já aconteceu na minha vida. É impossível mudar uma história. Gente, quando há vontade, sempre é possível mudar uma história. Mas a gente tem que começar a ter vontade para isso. A gente tem que começar a buscar dentro da gente. E para você que é pai e mãe, que percebe, não sei o que acontece, meu filho só se envolve com pessoas complicadas, porque a gente também tem isso. E tem adultos também que são assim, parece que escolhem só aquela pessoa mais complicada e por isso se torna uma pessoa com dificuldades afetivas. Também tem várias dicas que podem mudar essa história, mas a gente precisa querer. Senão a gente se acostuma muito só a reclamar e não dá um passo para mudar isso. Primeira atitude. É isso aí, é verdade. Ó, o negócio é o seguinte, estamos com uma telespectadora na linha, é a Maria lá de... A Lúcia, aliás, Maria não, é a Lúcia, estou fazendo como Márcio hoje, trocando o nome das pessoas. Eu não sei de nada. É a Lúcia de Minas Gerais. Alô! Ô, Gabriel. Yes. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Você vai fazer a pergunta para a doutora? Quero fazer uma pergunta. Fica à vontade. Deixa eu te perguntar, minha pergunta é o seguinte. Tem uma pessoa que... Essa pessoa me dava bola o tempo inteiro e conversava comigo até de madrugada no WhatsApp. E, de repente, essa pessoa, quando eu me declarei para essa pessoa disse que eu estava levando por outro lado, por um lado amoroso. E continuou conversando comigo a mesma coisa, entendeu? Então, eu não entendo o que realmente aconteceu. Se sente alguma coisa por mim ou não. E, ao mesmo tempo, me dá bola o tempo inteiro, a mesma coisa, continua a mesma coisa. Só que não se declara, não fala nada, entendeu? Muito bem. Lúcia, muito obrigado pela sua participação, tá? Que Deus te abençoe. A doutora vai responder agora. Nossa, bacana, Lúcia, a sua pergunta, que é o que acontece com uma grande quantidade de pessoas. Olha só, Lúcia, tem aquelas pessoas que são mais expressivas, são mais sinestésicas, elas costumam estar mais próximas, elas querem abraçar, elas querem conversar. Tem aquelas que gostam de falar e gostam de conversar, são auditivas, gostam de te ouvir. Então, essas pessoas têm uma forma de expressar a amizade, que às vezes pode sim passar um significado ali errado no seu processo. Então, eu diria para essa pessoa que se ela não tem o interesse de se aproximar afetivamente da Lúcia, por exemplo, que foi o exemplo que a Lúcia deu, ela está dando código errado para a Lúcia, ela está deixando a Lúcia confusa. E aí, Lúcia, valem duas dicas para você. Ou essa pessoa, por estar confusa com ela mesma e ela não sabe exatamente como te dar o código certo, que só quer amizade, e começar a limitar esse contato tão intensivo, ou essa pessoa até sabe que você gosta, você já expressou isso, mas ela não quer tirar você da geladeira, porque vai que lá na frente ele muda de ideia. E aí vale pensar, Lúcia, se você quer ficar na geladeira desse homem tanto tempo. Vale a pena a gente refletir sobre isso. Né? Eu vejo isso claramente. Tem mulheres e tem homens que não conseguem administrar o fato de quebrar um vínculo. Então ficam com um vínculo eterno, deixando a pessoa guardada dentro da geladeira, aí começam a entrar em contato. Quando as outras pessoas, Gabriel, não respondem a um contato, ela vai lá na geladeira e tira.
conversa, passeia, faz amizade. Aí depois fala, não, deixa eu pôr de volta, senão ela vai se apegar. Aí coloca na geladeira de novo. Gente, quando uma pessoa não quer um relacionamento afetivo, não pode reforçar isso para uma outra pessoa. Você está machucando outra pessoa. Você está magoando outra pessoa. Então vale a pena, Lúcia, você prestar atenção se essa pessoa apenas está confuso com os sinais ou se essa pessoa está colocando você na geladeira e você precisa refletir se é isso realmente que você quer para você. Muito bem, é isso aí. Respondida a pergunta da Lúcia, faça como a Lúcia, tá bom? 0 prestadora 11 3337 5886. Vai ligando pra gente. Ela por si só quer se identificar, mas se você não quiser, por qualquer razão, tem gente que assiste o programa junto com você, alguma coisa, poderia saber, enfim, fique à vontade, tá? Para se identificar ou não, aqui a gente vai levar a sua pergunta até a doutora. Enquanto isso, eu faço uma outra pergunta. Doutora, de repente a pessoa, ela tem um interesse, né, muito grande, ela recebe, ela tem esse feedback, ela tem essa reciprocidade da outra pessoa também, mas há o medo da declaração. Eu fico com receio de declarar, a outra parte não toma a dianteira também do negócio e fica a mulher pensando que é o homem que tem que chegar, o homem pensando, vai que ela não quer, então não vou chegar, e fica esse chega, não chega, chega, não chega, chega, não chega, e não chega nunca. Como resolve esse problema da maioria dos meus amigos aqui? Ótima pergunta, Gabriel, porque isso é muito comum, né? Eu costumo dizer que não tem uma fórmula perfeita, mas eu costumo orientar as pessoas o seguinte: quando uma moça, uma mulher, ela se sente aproximando essa parte afetiva de um rapaz, ou seja, ela percebe que gosta de um rapaz, ela precisa sinalizar de uma forma que ele entenda, mas que você permita que ele te cative. Porque é importante para o homem se sentir conquistando. É muito importante para o homem sentir que conseguiu se aproximar. Mas ele vai ter medo de se aproximar se nenhuma sinalização for feita. Então, procura mostrar de uma forma que você é próxima, que você se sente feliz com a presença, que você se sente segura com a presença da pessoa, para que essa pessoa vá se sentindo mais segura de conseguir se abrir. Ou você até pode sentar com essa pessoa, olha, eu percebo que você expressa, e eu gosto da forma como você expressa. Quer conversar sobre isso? Porque, de repente, é uma forma de você também se abrir, sem você ocultar nada e, ao mesmo tempo, não sufocar a outra pessoa, que fica com medo também. Tem mulheres que, quando percebem, que também, gente, eu vou colocar aqui porque acontece. Tem mulheres que, por conta da carência, quando percebem que o rapaz está gostando, já sufoca e já fala em casamento, o rapaz ainda nem se declarou. Então, cuidado, gente. Cuidado. Mas também, se você tem uma pessoa que já convive há muito tempo com você e não se declara, também precisa verificar. Tem sempre o tempo certo para tudo. Não pode ser muito tempo nem nenhum tempo. Tem que ter uma medida aí de tempo aí adequada para isso acontecer. Tá certo. Até deixa eu só dar também uma leve pincelada aqui. Às vezes a pessoa ela tem, doutora, não só essa questão que a senhora acabou de abordar, mas a questão assim, mas a Bíblia diz que tem que ser o homem que tem que chegar na mulher. Primeiro que não existe isso na Bíblia, não diz em lugar nenhum. Mas a maioria, né, dos homens que chegaram nas mulheres da Bíblia. A gente está falando de uma outra cultura que aconteceu há 2, 3, 4 mil anos atrás. Nós hoje estamos numa totalmente diferente e a coisa não é o se dar, isso aí tá não sei o quê. Mas não existe uma regra, estou falando como pastor, biblicamente falando, não existe uma regra. O homem tem que chegar, se não chegar, a mulher tem que esperar. Não existe isso. Então, se você sente, não está sentindo, quer saber, né, se a pessoa está brincando com um sentimento ou falando sério, tem que chegar, tem que conversar, tem que encarar a realidade, vai que atua e vamos que vamos. Suavizar o momento, né? Suavizar o momento. Às vezes é um momento muito tenso, então quanto mais a gente suaviza, é melhor. Agora, eu também vou colocar outra coisa aqui, que também acontece, e isso precisa ser falado. Pessoas que estão num relacionamento ou são casadas e começam a ter conflitos, e aí começam a acessar amizades como um ombro amigo. E aí começam a misturar sentimentos. Então, olha, gente, muito cuidado. Porque se você já está num relacionamento, você está casado, ou você já está num relacionamento sério, e de repente, tudo que acontece, ao invés de você resolver com a pessoa que está com você, você busca uma amizade, é possível de você misturar as estações. E eu vejo muita gente criando um processo de infidelidade, de traições por conta disso. Então, tomem muito cuidado.
Se você já está num relacionamento sério, ninguém pode ser a pessoa mais importante ali no relacionamento do que quem está com você. Os amigos precisam ser amigos do casal. Não tem essa de ser amigo de um e não ser do outro, né? Questões de ciúmes, também tem que tomar muito cuidado. Tem gente que é muito ciumenta e não quer que a pessoa tenha amizade com ninguém. Também não é assim. A gente precisa sempre encontrar o equilíbrio nas situações, porque senão a gente não consegue ser feliz. Então, o que é que impede uma pessoa fazer amizade? O que impede uma pessoa amar a outra e poder ser feliz? São os processos que você tem ali de leitura errada, são os processos de traumas que te bloqueiam, e isso é o mais importante de você verificar. Então, faz agora essa reflexão. O que é que está impedindo você de ser feliz? Ah, porque eu não sei escolher o parceiro. Então, como você pode treinar? Nós temos hoje treinamentos de inteligência emocional, Gabriel, que ajudam você. Inclusive, em junho, eu vou dar um treinamento de inteligência emocional para relacionamentos afetivos, para pais e filhos, para casais que passam por momentos difíceis. Depois, quem quiser entrar em contato no final, a gente deixa para vocês poderem ajudar. Mas é muito importante que você busque algum preparo, alguma preparação que te ajude a lidar com os processos da vida. Com certeza, isso aí, né, Carol? Exato. Eu acho que quando a gente começa a olhar para a realidade da nossa sociedade, hoje a gente percebe que parece que as relações estão muito líquidas, sabe? Está tudo acontecendo muito rápido, muita coisa se desfaz rápido, e acho que a gente está no momento de reaprender a amar. Então, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre isso, porque o que a gente vê muito, assim, às vezes as pessoas, ela tem medo de se arriscar, ela tem medo de amar, porque na verdade ainda não viveu um amor de fato. Fica com um, fica com outro, fica naquele, não sabe o que vai fazer da vida. Então, que conselho a senhora daria, né, dentro dessa situação que a gente vê hoje? Nossa, perfeito, né? Como você mesmo disse, é tudo muito superficial. Às vezes, a carência humana é tão forte que se você receber uma bala, você acha que o outro tá te amando. Apaixonada. Né, gente? Calma. Tem gente que não pode dizer um bom dia. Nossa, essa pessoa me disse bom dia, será que tá gostando de mim? Porque a minha carência é tão gigante que eu quero preencher aquele espaço rápido com alguém. Então, calma, o amor, ele é uma construção, não é uma coisa rápida, gente. O amor é uma construção, leva tempo. Em tudo na vida, Deus é tão perfeito que em tudo na vida existe um período para você amadurecer. Ninguém aqui nasceu com menos aí de 7 meses, né? Talvez aí 7 meses pensando um nascimento precoce. Mas mesmo quem nasce com 7 meses ainda foi uma gestação de 7 meses. Não é rápido. Tudo na nossa vida leva um tempo para amadurecer, para preparar. E quando a gente se sente preparado para um relacionamento, é necessário que você consiga construir uma relação a dois ali. É uma configuração conjugal. Por mais que você esteja iniciando um namoro, é uma construção. Então, o que a gente tem que buscar? Essa construção. Ah, mas eu estou apaixonado. A paixão é apenas uma fase inicial, vírgula, do processo. Bem inicial, né? Bem inicial. Que é até, relativamente falando, é fácil se apaixonar. Sim. Né? Eu falo nas minhas adolescências, né? Estava até conversando com a minha esposa esses dias. Eu às vezes me apaixonava pela foto no computador. Né? É fácil a gente criar uma paixão, às vezes nem pela pessoa em si. Né? Pelo jeito, ou pela forma que fala, ou por gostar das mesmas coisas, né? Mas é como a senhora disse, o amor maduro, ele leva um bom tempo para acontecer. Leva, é uma construção. A paixão, ela engana um pouco o coração, né? Porque é tudo muito forte. Na verdade, está sendo movida por uma série de hormônios dentro da gente. Então, é um primeiro empurrão para você poder se aproximar. Tanto que relacionamentos que são embasados em paixão, eles não duram. Porque a paixão, no máximo, 1 ano e meio está indo embora, gente. É aquela intensidade e acaba se afagando. É intenso, mas desaparece. E aí as pessoas pensam, como pode um sentimento tão intenso e desapareceu? Porque não era amor, ele apenas foi para te dar um empurrãozinho, te aproximar do outro. E quando isso acontece, você precisa saber que você tem um prazo para começar a construir. Porque até 1 ano e meio começa a ir embora. E não importa. E eu vejo hoje, me preocupo com esses relacionamentos relâmpagos que acontecem às vezes. Ah, tem que casar logo, tem que... Calma, é uma construção. Se você não passar no amadurecimento necessário, etapa por etapa, você vai se precipitar. E na hora que a paixão sair de cena, se o amor não estiver sido ali construído,
se torna um processo sobra bem nada, difícil, né? Não sobra nada. Acabou a paixão, não tem amor ainda, acabou Exatamente. tudo. Não sobra nada. Ó, se daqui tiver alguém que quiser fazer uma pergunta, porque pergunta tem um monte na cabeça de vocês, que eu sei, beleza? Mas se alguém quiser externizar, tá? Dá um toquinho aí. Tem alguém? Ah, irmã, ó que bem, só chega aí. Na hora. Desce aí. Muito bem. Qual é o seu nome? Vitória. Vitória, fala a sua Vitória, quer dizer, só seu caso para a irmã. Você falou que as pessoas têm medo de amar em questão de ter passado por um relacionamento, mas também tem aquelas pessoas que nunca passou por um relacionamento e também tem esse medo de amar. Por quê? Perfeito. Última pergunta, obrigado. Perfeito. Nós temos várias explicações. Uma delas são os exemplos, às vezes, na própria família. Quando nós temos verdadeiros desastres ou famílias muito disfuncionais, é muito comum os jovens terem muito medo de não reproduzir aquilo que eles apresentaram durante toda uma vida. Então é muito difícil quando você tem pais que às vezes são completamente disfuncionais, estão em processos de conflito, agressão o tempo todo. É muito complicado você querer alguém, porque você acha que vai ser aquilo. Você acha que relacionamento vai ser exatamente aquilo que a pessoa presenciou. Isso é uma das explicações. A outra explicação é o próprio processo de insegurança pessoal. Às vezes eu tenho uma figura mais insegura, eu sou mais tímido, então eu tenho mais limitações de expressar afeto. Então eu tenho medo de amar porque eu vou ter que me abrir. Eu vou ter que dividir algo com o outro, eu vou ter que expressar aquilo que é mais íntimo para mim, que é o meu tipo de sentimento. Então é muito difícil às vezes romper isso. Mas quando eu trabalho esses sentimentos, geralmente eu consigo sair desse tipo de prisão, porque a pessoa ela quer amar. Ela só não consegue por conta dos processos que ela sente. Muito bem, ótima explicação. Qual é o seu nome? Wellington. Wellington, faz sua pergunta aí. Então, minha pergunta é o seguinte, tem um amigo meu... Será? Beleza, Wellington. Continua. Tem um amigo meu que, nesse momento agora, ele não está focado em nada, ele só está focado para fazer a obra. Só que, mesmo assim, vem muitas meninas em cima dele querendo algum tipo de relação. Só que agora ele não está focado em nada, ele só quer, o único foco dele é a obra. E ele queria cortar isso, só que também ele não queria cortar e deixar as meninas magoadas. Ele só queria, cortar, ele gostaria de saber como é que ele poderia fazer isso. É interessante essa colocação, né? Seu amigo está ouvindo, né? Ele inventou! Valeu, Wellington. E aí? É interessante, né? Cada momento da vida nós temos um foco. É lógico que a gente precisa estar focado. Ao mesmo tempo, qual é o código que eu passo para as pessoas que estão próximas a mim? Eu preciso passar o estímulo certo para que a pessoa consiga codificar. A comunicação humana é uma troca. Eu expresso algo, o outro interpreta e vai reagir a esse algo que eu expressei. Se de repente tem muita gente se aproximando, tentando de alguma forma se envolver afetivamente, e a pessoa não está com esse foco, eu costumo pedir para a pessoa dar uma percebida com os estímulos que ela está passando para essas pessoas. Às vezes, por ela estar focada na obra, ela é muito afetiva com todo mundo e a pessoa está interpretando errado. Outra coisa é, que aí também vai um recadinho direto aí para você que está em casa. Não vale usar a obra como desculpa para os seus processos traumáticos. Por quê? Tchau. Porque tem muita... Não estou dizendo que é o caso do seu amigo, tá? Mas vale a pena a gente colocar essa observação, porque eu vejo, Gabriel, isso com muita frequência, de pessoas que querem amar, pessoas que querem encontrar um relacionamento afetivo, mas por medo, por bloqueio, por trauma, vou fazer a obra. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não está escrito em canto nenhum que para fazer a obra você não pode se relacionar. Então, vale a pena a gente deixar também esse aviso. Se você tem responsabilidade, se você consegue seguir, fazer a obra, liderar grupos, isso não é um impedimento para você encontrar uma pessoa e ser feliz. Desde que você saiba qual é o perfil que você quer. Então, tudo isso tem que ser muito refletido, muito pensado. Ah, mas é proibido, então, eu fazer a obra e de repente, não me relacionar, ou eu tenho que me relacionar? É claro que quando você faz a obra e tem uma pessoa, essa pessoa te ajuda, gente, a fazer a obra. 2 são melhor que 1, não é? Agora, também não é proibido, quer fazer a obra e não quer se relacionar naquele momento, ok. Só não pode ser desculpa para processos traumáticos, porque se tem uma questão traumática aí, você vai ter que resolver. Se não sabe o que vai acontecer, que é o que acontece, vou te contar no futuro o que acontece.
Eu atendo uma quantidade de pessoas, e já atendi muita gente assim, que passou a vida fazendo a obra, depois ficou chateado com a obra porque não casou. Então é incoerente. É incoerente. Não casou porque fugiu, mas culpou a obra. Então, não culpe a obra. Independente do que você quiser escolher, porque você é livre, assuma a sua escolha. Não vale culpar ninguém por isso. Eita. Rapaz, tem gente que tá cuspindo sangue agora. Anotou tudo para falar para ele? Não esqueceu nada, né? Então, beleza. Doutora, olha, ficaríamos a tarde toda falando sobre o assunto, porque é um assunto que dá pano para manga mesmo. E como a senhora falou, tem muita gente que está precisando desse chacoalhão mesmo para poder decidir, tomar decisões importantes na vida, até mesmo porque a decisão na vida sentimental, ela é uma das mais importantes da vida, porque muito bem disse você, uma outra pessoa vai ajudar não só na obra, vai ajudar no trabalho, vai ajudar até na questão da vida. Se a pessoa é muito fechada, ela consegue ajudar sempre a abrir um pouco mais nas questões traumáticas, enfim, sempre é bom, como a doutora falou, na hora certa, do jeito certo, mas não deixando de dar atenção, muito menos por causa de medo. Doutora, muito obrigado mais uma vez pelo socorro, né? Sempre nos socorrer aqui. E parabéns aí pelas suas observações. Olha, é um prazer. E nunca se esqueça, gente, amar é uma escolha. Amar é uma escolha. E como toda escolha tem as suas consequências. Mas quando a gente coloca na balança e a gente realmente sabe que colocando seus sentimentos, sempre vale a pena você expressar seu afeto. Tá certo? Agora, se você tem dificuldades e de repente não sabe como resolver, não sabe o que fazer, eu tenho um canal, que é o Doutora Verusca. É só você acessar, lá tem meu WhatsApp, eu respondo perguntas. Às vezes eu não consigo responder na mesma hora, leva 2, 3 dias, mas eu sempre respondo. Porque eu sei como é difícil a pessoa querer sair desse ciclo vicioso, de não conseguir resolver os seus problemas. Então, lá no meu canal você vai conseguir essa possibilidade. E agora em junho eu vou dar um curso de um dia só, muito fácil, para você poder lidar com inteligência emocional. Depois é só mandar mensagens e eu explico melhor, tá bom? Obrigada. Muito bem, mais uma vez obrigado pela participação. Eu que agradeço. E é isso aí.